manufatura avançada, na verdade, é uma grande simbiose de diversas tecnologias que permite que o estado da arte da manufatura possa avançar em cima dos patamares em que você está hoje. Então, a base ideal para a implementação da indústria 4.0 é você entender onde você está, em que realidade você está com o seu produto e mercado e, diante disso, observar o que dentro da indústria 4.0, as várias alternativas de implementação de diversas tecnologias podem paulatinamente serem implementadas. Hoje a gente está com o conceito muito voltado para as pequenas, médias indústrias nacionais e olhando para essas indústrias, a gente sabe que eles não vão fazer a troca de todos os equipamentos que eles têm, usando o legado de máquinas e equipamentos dele. A gente tem que focar principalmente na conectividade desses equipamentos, dotar esses equipamentos da capacidade de conectar entre eles e com uma nuvem, com um cloud, fornecendo essas informações para os gestores e para o controle da produção. A realidade hoje é que o Brasil, comparativamente ao que se conhece de indústria 4.0, onde foi criado, que é a Alemanha, nós estamos numa situação bastante distante daquela realidade. Então, o gestor aqui deve realmente primeiro enxergar o que ele tem de parque industrial, como ele está, qual é a realidade que ele tem hoje, qual é o mercado foco dele, qual é o tipo de produto que ele tem, o que ele está fabricando e, diante disso, pegar de toda essa simbiose que é a manufatura avançada, a indústria 4.0 e começar pontualmente a verificar quais são as áreas que ele pode começar a utilizar para ganhar eficiência, produtividade, melhor controle de qualidade da própria gestão da manufatura, essas questões até de manutenção, de como a manutenção está sendo gerida. Então, a indústria 4.0, a manufatura avançada tem muitas ferramentas e é difícil você falar para a pessoa atacar todas elas de uma vez. E a nossa realidade é assim, nós somos em grande parte ainda um país da indústria 3.0, quando não 2.5, talvez até 2.0, dependendo do mercado. Então aí a coisa fica mais difícil ainda, porque ele tem que atacar em coisas que ele ainda nem atacou, para poder chegar na base do que necessita para entrar com a manufatura avançada. Eu concordo com essa necessidade da evolução, a gente vê que muitos dos industriais, dos gestores em si, eles não têm nem muita noção de custo de produção deles e algumas informações que estão aí, que é a ideia da 4.0, ou seja, na verdade é a conectividade do dia a dia hoje que a gente tem aplicada à indústria. Isso já traz muito recurso para ele, tomada de decisão mais segura, na parte estratégica, decisão de custos, de valores ou manutenção, então melhorar a eficiência, né? A gente até joga daí para outro lado, o pessoal fala muito de robôs, de robótica, a aplicação no Brasil ainda é muito pequena, per capita. E eu acho que uma das preocupações que a gente acaba tendo muito forte em relação a isso é usar esses recursos para gerar competitividade, né? O pessoal fala muito de perda de empregos com automação, perda de postos de trabalho, e hoje a realidade que a gente vê na nossa indústria é melhor, eventualmente, você ter uma substituição de alguns postos de trabalho do que fechar a indústria. Em complementaridade, eu diria assim, o que você tocou no ponto aí da questão laboral, né, da questão dos trabalhadores e tudo mais. Os últimos anos, a manufatura avançada tem realmente criado mecanismos tecnológicos de você poder substituir muitas coisas, mas uma coisa muito essencial, extremamente importante, é você conseguir fazer o seguinte: quando você reduz custo, quando você ganha competitividade, de alguma forma isso tem que passar para o seu produto. Se o teu produto está melhor e está mais competitivo, ou seja, ele está mais acessível, é óbvio que ele vai vender mais. Se ele vai vender mais, a tua produção vai ter que aumentar. E essa combinação bem feita dentro da manufatura avançada é que você pode, de um lado, tirar alguns postos de trabalho, mas acaba criando outros, porque é o aumento de volume de produção, a diversificação até dos seus próprios produtos, com o ganho que a manufatura avançada te dá com a flexibilidade, é que você vai poder gerar novos postos de trabalho. O parque industrial brasileiro, em geral, é um parque muito antigo. Nós temos equipamentos rodando aí em muitas empresas com mais de 15, 20 anos ou até mais, né? Mas isso nada impede que essa empresa possa se modernizar. Existem possibilidades de reformas de máquinas, que essas máquinas possam receber, por exemplo, equipamentos que permitam que essa máquina antiga tenha alguma conectividade, tenha alguma possibilidade de ser gerida de uma maneira
à distância, com rede de comunicação. Essa máquina pode receber automação, ele pode receber um robô, ou 2 ou 3, dependendo do que ele faz. O que eu digo assim, a realidade do nosso parque industrial, por outro lado, ele é muito bom para a gente investir. Nós temos um campo enorme que a gente pode investir, fazendo coisas até elementares, básicas em alguns aspectos, mas se nós já somos a 8ª ou 9ª economia do planeta, do jeito que somos, se a gente for fazendo o básico do básico, que está aí à disposição para a gente investir, a melhora pode ser muito significativa para as empresas, né? E aí entram esses conceitos de fazer reformas, de implementação de redes dentro das fábricas, criar esses softwares que permitam essa comunicabilidade, para que os gestores tenham melhor controle sobre a produção, sobre as questões de manutenção, colocar mais automação, seja ele da forma de mecanização, ou com PLCs, ou com robôs, aí tem um campo vasto também para você explorar. Basicamente, acho que a gente está falando de, no fundo, a manufatura avançada é automação. Bastante automação. Integrada com os novos recursos que surgiram, né? Quer dizer, que ao longo aí dessa revolução digital toda, a gente tem os novos recursos de comunicação. A gente usa isso na vida e algumas coisas ainda parece que tem pouca aplicação na indústria, né? Às vezes medo do empresário, do gestor, mas retrofit de máquinas eu acho que hoje para o Brasil é um mercado tremendo para colocar elas conversando, ensinar as máquinas a falarem umas com as outras, né? Usando CLPs e vários recursos que a gente tem aí. Não é novidade isso, né? Mas a forma de aplicar e de gerenciar a fábrica, integrar isso, eu acho que é uma novidade. Sem dúvida, eu vejo isso totalmente possível. Qualquer empresa de pequeno, médio porte, sem dúvida que pode entrar nessa área e deve entrar, tem que entrar nessa área. Para isso precisa de bons profissionais, pessoas capacitadas que sabem trabalhar em equipe. Isso é fundamental hoje na manufatura avançada. Eu acho que a principal questão nossa no Brasil são as pessoas, são as capacidades que as pessoas devem ter. E para você superar certas coisas, importantíssimo é trabalhar em equipe, em time. E não ficar no seu silo-minded, que a gente fala em inglês, achando que você vai fazer tudo sozinho. Se você se abre e trabalha de forma aberta, entre departamentos, seja ele transversal, seja ele vertical, a empresa vai crescer de uma forma diferenciada que a manufatura exige. Investimentos podem ser pequenos, com coisas simples, que custam barato, que a tecnologia está aí disponível. Ontem mesmo eu fui em uma empresa no sul do Brasil, eles estão colocando pequenos componentes eletrônicos ligados a máquinas existentes, que permite aquela máquina se comunicar em rede com as informações básicas de produção e manutenção. E máquinas antigas. E o custo daquilo é baixíssimo. Quantas empresas fazem esse controle de forma manual, ainda com quadros, anotando para o funcionário e depois jogando para o computador os erros, né? E hoje a gente fazer isso, né? Não existia tablet antes, então, quer dizer, tudo isso já pode ficar diretamente integrado pela máquina, realmente. O custo, hoje, ele é baixo, né? Até se eu for pensar, a gente está trabalhando com várias pequenas empresas, microempresas, e ele não precisa fazer o que ele vê na propaganda, né? Não é a cidade inteligente, não é o carro autônomo que faz tudo sozinho, mas dentro do projeto do carro autônomo eles colocaram alguns assistentes de frenagem, por exemplo, algum controle, né? Então eu acho que esse sentido é que a gente precisa pensar nos pequenos microempresários, que ele pode fazer automação de repente de um determinado ponto com o conceito de manufatura avançada, e ele vai ter um ganho, sei lá, 20% de investimento, 80% de ganho já, ele não precisa fazer de repente o showroom da manufatura avançada, né? Então acho que isso que a gente tenta mostrar para os microempresários, pequenos empresários, que de repente com investimento muito baixo, o ganho da indústria dele que estava lá na 2.0 já vai ser enorme em termos de benefícios e valores, né, para ele. Os jovens hoje, mesmo aqueles que vêm de uma escola técnica, por exemplo, eles estão extremamente conectados. Todo mundo dessa geração já está conectado, o cara já nasce conectado. E os gestores, as pessoas às vezes que estão nos níveis mais altos hierarquicamente falando, né, os mais idosos, etc., como eu, né, às vezes não são tão assim conectados. Então, nós temos que aproveitar tudo isso, porque o jovem está interessado em botar isso em prática, né? Então, se o empresariado também investir nessa parte educacional, nessa parte de preparação, de formação de pessoal, vai ser fundamental para que tudo isso funcione. Porque não adianta também querer que um robô se comunique com uma máquina e a máquina com a rede e tudo mais, se as pessoas não sabem dominar essas tecnologias, né? Nos últimos 2 anos, tivemos grandes investimentos na área educacional. Então, eu estou vendo assim uma preocupação, tanto por parte dos gestores da área de ensino,
e que provavelmente estão sendo forçados também pelo empresariado, que estão demandando pessoas mais qualificadas. E isso é bom, acho que tudo isso está formando uma boa massa crítica para a manufatura avançada. Esse ponto é fundamental, e assim, até o conhecimento, né? Quando você fala de um jovem, às vezes você pega um aluno e ele fala, poxa, professor, mas essa máquina não envia uma mensagem assim? Envia. Quer dizer, eu não ia pensar dessa forma. Ele acha um absurdo, às vezes, se eu não implemento isso numa célula de manufatura, quer dizer, essa informação ser disponibilizada. E o gestor antigo, muitas vezes, ele fala, não tem informações suficientes para decidir, ou às vezes ele fala, não, eu não quero essa informação. Isso a gente precisa perder esse medo de abrir essas informações e trabalhar. Esse pessoal, a gente até vendo na questão de feiras, de participação em feiras, né, nos eventos, nos demonstradores disso, é impressionante como o pessoal da indústria vem e fala, nossa, mas isso é bom, e é muito difícil, é fácil de fazer. Não, hoje a gente tenta ter mão de obra e essa molecada, vamos dizer assim, eles têm uma capacidade muito grande de entender esses conceitos, né, pelo menos da tecnologia, e disponibilizando para eles esses alunos bem formados e trabalhando nessa indústria vai permitir uma facilidade muito grande. Nesse sentido, eu acho que até com ideias novas, né? Todos esses investimentos em manufatura avançada, geralmente, vamos falar assim, né? A busca inicial é sempre um retorno rápido. Aqui no Brasil, digamos, diante da realidade que nós temos com a situação do dinheiro, né? O retorno tem que ser rápido. Então, sempre o foco e a prioridade, as empresas pedem para a gente avaliar coisas que possam em 6 meses, 8 meses, no máximo um ano, aí, um ano e meio, já está pago aquilo, né? Claro, isso acaba restringindo algumas coisas, sem dúvida. Você tem que empregar, às vezes, até certas tecnologias mais caras para o retorno ser melhor. Aí você tem que mostrar para a pessoa que vai pôr a mão no bolso, falar, olha, você está pedindo assim, custa tanto. Se você fizer um pouco mais simples, vai demorar um pouco mais o retorno, mas ele é muito mais plausível agora em função da verba que você tem. Então, é dura essa conversa, é uma conversa realmente complicada, mas, veja, voltando àquele ponto, como a nossa indústria também é bastante atrasada, as oportunidades e possibilidades são grandes. Então, às vezes com investimentos não grandes, não de grandes volumes, os retornos são bons. E eu tenho me deparado sempre com curto e médio prazo. Os nossos casos eu vejo situações que até no máximo em 1 ano e meio estão se pagando.